Meus irmãos, hoje nós vamos iniciar o terceiro capítulo da carta de Pedro, que é o último capítulo. Nós estamos já prestes a encerrar o estudo das epístolas de Pedro. E hoje vamos falar sobre o dia do Senhor. Vejam bem, depois de Pedro ter feito uma apresentação acerca do caráter, da conduta, da vida e o destino dos falsos mestres que se introduziram dentro da igreja de Cristo a fim de enganar as pessoas e deturpar a mensagem do Evangelho, ele agora busca exortar, encorajar os crentes para que eles estejam sempre atentos e saibam como não somente identificar aqueles que agem falsamente em nosso meio, mas também para que eles estejam prontos, porque o dia do Senhor se aproxima. Pedro, ele usa de uma linguagem apocalíptica, reveladora, futurística sobre o dia do Senhor. Agora nós vamos perceber que enquanto Pedro encoraja os irmãos a permanecerem firmes na fé em Cristo, ele mesmo assim, de vez em quando nas suas palavras, ele traz à tona novamente alguns comentários acerca daqueles que zombam da palavra de Deus. E note que Pedro está falando aqui daqueles que zombam da palavra de Deus, que estão dentro da própria igreja. Então, nós podemos presumir que esses zombadores a quem Pedro esteja falando aqui sejam os mesmos hereges, os falsos mestres que ele falou no capítulo anterior. Vamos começar lendo o versículo 1 e o versículo 2. 2 Pedro 3, 1 e 2. Ele diz assim: meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras há muito tempo, que foram ditas há muito tempo pelos santos profetas, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho até vocês. Então, nós percebemos aqui já logo no início, que Pedro, ele usa aqui de um tom pastoral, palavras carregadas aqui de amor e de preocupação pelos irmãos, porque ele começa assim: olha, meus queridos amigos, ou seja, Pedro demonstra aqui a sua preocupação e o amor que ele tem pela igreja de Cristo. É provável que os destinatários a quem Pedro esteja se referindo aqui sejam pessoas que estavam dentro da igreja, que se tornaram amigos desses falsos mestres. Aliás, eu estava pensando nesta aula e me veio um pensamento, uma observação muito importante, que é comum na igreja, quando alguém discorda de um posicionamento pastoral, da liderança na igreja, quando alguém não concorda com um determinado posicionamento, ainda que bíblico, é normal que esta pessoa discordante acabe se associando a esse tipo de pessoa, aos críticos contumazes, aos murmuradores, aos falsos e enganadores. E qual é o propósito deles? Fazer amizade. Amizade com o propósito de disseminar as suas ideias e encontrar dentro da própria igreja seguidores. É por isso que há tantas divisões dentro das igrejas, há tantas divisões entre os cristãos, porque sempre que há uma discordância, ao invés da pessoa ir orar e buscar em Deus uma palavra
de revelação, de conhecimento, de compreensão, o que o discordante faz? Ele procura se associar com outro que também discorda, às vezes, de outros pontos de vista. E, de repente, aquilo vai se formando um grupo, né? E a ideia é sempre essa, propagar os seus pensamentos contrários. Irmãos, como seria bom se todos pudessem entender que a igreja é um lugar de comunhão, de unidade, que é um lugar onde nós devemos deixar as diferenças ideológicas, teológicas, filosóficas, culturais de lado e nos unirmos em torno de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da igreja e Ele é o cabeça da igreja. Então vejam que Pedro começa com esse tom pastoral, amoroso, dizendo: meus queridos amigos. E aí ele diz o seguinte: esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Bom, se esta é a segunda carta que Pedro está escrevendo aos irmãos, qual seria a primeira carta? Vejam bem, vamos estudar algumas linhas, né, de pensamento sobre qual seria a primeira carta que Pedro está se referindo nesse versículo, né? Alguns comentaristas entendem que a segunda epístola de Pedro, na verdade, ela é um conjunto de duas obras, de duas cartas que foram escritas por Pedro. Alguns comentaristas dizem que o capítulo 1 e o capítulo 2 de 2 Pedro, é uma carta. E o capítulo 3 corresponde a uma outra carta que Pedro encaminhou aos irmãos e que depois, futuramente, elas acabaram se juntando e formando uma só carta para a igreja como nós conhecemos hoje. Agora também existe uma outra linha de pensamento, né, de comentaristas, que diz o seguinte, que esta segunda carta, aliás, a primeira carta que Pedro está referindo aqui no capítulo 3, pode ser uma outra carta que Pedro tenha escrito aos irmãos e que se perdeu na época. Isso pode ser provável porque Paulo também, ele escreveu outras cartas além daquelas que estão na Bíblia. Por exemplo, a igreja de Corinto. Se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, nós vamos ver que Paulo estava fazendo menção a outra carta que ele escreveu aos irmãos, que não faz parte do cânone sagrado, não faz parte desse compêndio escriturístico que nós temos, que é a Bíblia Sagrada. Então pode ser sim que Pedro, assim como Paulo, tenha escrito outras cartas e que de repente elas acabaram se perdendo por alguma razão. Porém, a maioria dos comentaristas entendem que, na verdade, a primeira carta que Pedro está se referindo aqui seja exatamente a primeira epístola que nós já estudamos aqui. Esse é o pensamento defendido pela maioria dos estudiosos e é também uma justificativa mais plausível dentro do nosso campo de interpretação, considerando que nós temos 1 e 2 Pedro. Mas se você ouvir alguém dizer que Pedro escreveu outras cartas, ou que de repente, segundo Pedro, na verdade é um conjunto de duas cartas, não estranhe porque existem alguns comentaristas que defendem essa tese. Pedro continua e fala assim: nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês. Olha que interessante, né? Que Pedro ele está buscando aqui com as suas palavras trazer à mente daqueles irmãos uma mentalidade pura e não contaminada. O que Pedro está procurando provocar aqui entre os irmãos aqui é um despertar da mente dos cristãos para funcionar. Irmãos, olha como tem cristãos preguiçosos, que não gostam de pensar, de raciocinar. Então eles
Tudo que eles ouvem, amém, glória a Deus, eu recebo. Por quê? Porque falta o senso crítico, falta o conhecimento das Escrituras. Então, tudo que alguém diz para ele, o Senhor mandou dizer, a pessoa já está abraçando como sendo palavra de Deus, sem primeiro submetê-la, apreciá-la à luz das Escrituras. Então, Pedro, ele quer aqui provocar dos irmãos esse despertar da mente, para que eles passem a pensar, a observar as coisas que estão acontecendo, a ouvir com mais atenção o que os outros estão dizendo, né? Então, ao contrastar aqui uma mente pura, né? Ou seja, uma mente não contaminada do cristão com os falsos mestres, Pedro, na verdade, ele está chamando a atenção aqui para que a gente esteja sempre mentalmente abertos para discernir a verdade e a mentira. Não importa quem fala para você, mas o irmão, ele é famoso na internet, né? Hoje a gente está vivendo uma época, né, de cristãos internautas que seguem muitos pregadores, que seguem muitos profetas, muitos cristãos nas redes virtuais, mas você precisa ter uma mente capaz de discernir o certo do errado. E não é o teu certo do teu errado, mas é o certo das Escrituras. O que a Bíblia diz. A gente vive uma época onde muitas vezes pensamentos filosóficos estão sendo introduzidos nas mensagens, nas pregações, com o sentido de realmente enganar as pessoas. E Pedro, ele chama a atenção aqui dos irmãos para isso. Ei, tenha uma mente acesa, alerta, tenha uma mente pronta para saber discernir. E quando ele fala de pureza, porque a pureza está na palavra de Deus, então submeta tudo aquilo que você ouve à luz das Escrituras. No versículo 2, ele vai chamar a atenção aqui para 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, ele fala assim: eu quero que vocês lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento dos nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho. Então, quais são os 3 pontos que Pedro apresenta aqui? Primeiro, ele deseja que os irmãos possam se lembrar das palavras que os profetas disseram no passado. Então ele chama a atenção aqui, é a segunda vez que Pedro está fazendo isso em suas cartas. A primeira foi lá no capítulo 1, versículo 19, onde Pedro, né, ele enfoca, ele fala aqui, ele faz uso inclusive das palavras dos profetas, para deixar bem claro que a sua mensagem não é uma mensagem que se baseia em seus próprios conceitos, mas é uma mensagem, primeiro, que está fundamentada nas Escrituras daquela época, que era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não tinha sido compilado da forma como nós conhecemos hoje. Então ele chama a atenção e fala: olha, vocês precisam lembrar do que os profetas disseram. E o que Pedro está querendo dizer aqui com as palavras dos profetas? Primeiro, as palavras que os profetas disseram em relação ao dia do Senhor. Ou seja, comecem a observar nas Escrituras e identifiquem e armazenem na memória de vocês toda palavra que diz respeito à vinda do Senhor. Ou seja, talvez muitos crentes naquela época já estivessem sendo levados, enganados, né, pelos falsos mestres, que diziam que a ressurreição de Jesus foi um engodo, foi uma mentira. Outros diziam que, na verdade, as pessoas que viram Jesus subindo aos céus tiveram uma alucinação sob um sol escaldante. Outros diziam que, na verdade, Jesus ele não ia voltar, porque uma vez que morreu não volta mais, então Jesus não voltaria mais. Essas coisas estavam sendo disseminadas dentro da igreja,
enquanto outros estavam apregoando a associação da igreja com o mundo pagão e introduzindo muitas destas práticas pagãs dentro da igreja, com o objetivo realmente de profanar o evangelho e dizer que os cristãos não precisavam ser tão puritanos quanto eram. Esses e muitos pensamentos e ideologias estavam sendo espalhadas na igreja já naquela época. Então Pedro chama atenção aqui para as palavras que foram ditas pelos profetas, que foram inspirados, que foram movidos pelo Espírito de Deus. Pedro denomina os profetas de santos. Olha só, irmãos, o respeito que Pedro demonstra em relação aos autores sagrados do Antigo Testamento, mais especificamente aos profetas. Ele diz aqui, palavras que foram ditas há muito tempo pelos santos profetas. Ou seja, Pedro, na verdade, ele está fazendo uma menção aqui à qualidade espiritual, moral daqueles homens que falaram a palavra de Deus. Ou seja, não eram qualquer um, não. Eram pessoas que foram transformadas por Deus. E a partir desse processo de transformação e de santidade, estes homens falaram com reverência a palavra do Senhor. Se a gente fizer um paralelo histórico desses homens, com muitos que estão pregando a palavra de Deus em nossos dias, nós já vamos identificar aí que estes tais não pertencem ao Senhor. Não há pureza moral, não há pureza espiritual e não há pureza nas palavras. Então essas pessoas que muitas vezes estão usando de uma conduta totalmente reprovada por Deus, falando da palavra de Deus e alcançando seguidores dentro da própria igreja. Aí Pedro, ele deixa bem claro o seguinte, aliás, só fazendo uma menção que não foi somente Pedro que se referiu aos profetas como santos, mas também Zacarias, o pai de João Batista, quando ele, em sua canção de louvor e exaltação a Deus, lá em Lucas 1,70, ele fala assim, faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Quando Pedro, depois de curar o coxo lá no templo, ele mencionou também, está em Atos 3:21, na versão corrigida, o seguinte, que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o início. Então, ao usar esse adjetivo santo, o que Pedro, na verdade, está chamando a atenção aqui é para a condição moral e espiritual dos profetas que falaram em nome do Senhor. Irmãos, que nós possamos também estar sempre atentos a isso. Hoje a gente vive uma onda de que quanto mais pecador, está parecendo os dias lá da igreja de Corinto, quanto mais pecador, melhor. E aí as pessoas muitas vezes estão deixando de lado, de seguir, de ouvir a palavra de homens e mulheres de Deus, que têm condutas totalmente irrepreensíveis, que procuram viver uma vida em santidade diante de Deus para ouvir os palastrões, que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. E as pessoas ainda acham legal e dizem assim, porque fulano de tal, olha, o cara já trocou de esposa 5 vezes. É homem de Deus. Homem de Deus aonde? Porque fulano é pastor, mas ele não quer casar porque ele prefere ficar com todas. E aí alguém bate palma e fala, esse é o cara. Cara onde? Gente, é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. A palavra de Deus não mudou. Ela continua a mesma. Então nós precisamos tomar muito cuidado e começar a observar melhor quem nós estamos seguindo, quem nós estamos ouvindo, quem está nos aconselhando.
Nós precisamos ter mais cuidados em relação às pessoas que estão nos influenciando, porque os falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, eles não têm nenhum compromisso com a tua vida, com a tua alma, diferente daquilo que o escritor aos Hebreus diz, que eles vão prestar contas a Deus. Os pastores que são sérios, esses aí não estão nem preocupados com você. Na verdade, ele quer te arrebanhar e te jogar no mesmo precipício onde eles se encontram. Então Pedro, ele chama a atenção aqui da igreja e fala: irmãos, lembrem das palavras que foram ditas pelos santos profetas. Segundo, do mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, esta é a segunda vez que Pedro está usando esta palavra também, mandamento, ao se referir aqui à palavra do Senhor. Então, se nós levarmos em consideração a interpretação desta palavra, nós vamos ver que o mandamento que ele está se referindo aqui é o Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui: o mandamento de nosso Senhor e Salvador. As palavras que foram ensinadas por Jesus, as palavras que Jesus diz no Sermão da Montanha, na sua oração sacerdotal, as palavras que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele está falando aqui para uma geração de pessoas que tinham, muitos deles, embora estivessem já de idade avançada, mas tiveram essa experiência que nós cristãos do século 21 não temos. Eles caminharam com Jesus, eles andaram e ouviram as palavras de Jesus. Então Pedro está chamando a atenção aqui e dizendo para eles: olha, prestem atenção naquilo que o Senhor ensinou. E Pedro também, com isso, ele está deixando bem claro que a sua mensagem, a sua palavra, ela não tem origem em si, ela tem origem nas palavras dos santos profetas, e ela tem também origem nas palavras ensinadas por Jesus. Aí o verso continua e diz assim: que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Alguns comentaristas dizem que estas palavras não foram escritas por Pedro, que provavelmente em algum momento da história, algum autor acrescentou estas palavras à carta de Pedro. Porém, independente daqueles que acreditam que houve aqui um acréscimo, um adicional ao texto de Pedro, nós devemos entender o seguinte, que os apóstolos aqui, eles anunciaram o que? O Evangelho baseado nas palavras dos santos profetas e nos ensinamentos de Jesus. Eles viveram, eles andaram com Jesus. Portanto, a mesma autoridade que os apóstolos tiveram, aliás, que os profetas tiveram, e a mesma autoridade que Jesus delegou aos seus apóstolos também pode ser vista nesta palavra, aonde Pedro, ele está dizendo aqui, olha, e também da mensagem do ensinamento que foi dada a vocês por meio dos apóstolos. Aí Pedro continua, vamos para o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Então Pedro está descrevendo aqui, os últimos dias. Aqui, a partir desse versículo, ele começa a falar num tom mais apocalíptico, ou seja, ele começa a trazer uma revelação aqui sobre os últimos dias. E ele fala que, olha, nos últimos dias vão aparecer. Ou seja, primeiro ele chama a atenção dos irmãos para que se lembrem das palavras dos profetas, das palavras de Cristo e das palavras que foram ditas pelos apóstolos.
Agora, ele vai chamar a atenção dos irmãos para que observem à sua volta o que está acontecendo. Então ele fala que nos últimos dias, quais são os últimos dias? Os dias que nós estamos vivendo. Os dias que aqueles irmãos viveram. Os últimos dias, eles começam, esse período de últimos dias, começam desde a ascensão de Jesus até o seu retorno. Ou seja, desde o dia em que Jesus subiu ao céu e a igreja de Cristo permanece anunciando, pregando a sua palavra. Lembre daquele estudo que nós falamos sobre a paciência de Deus, como nos dias de Noé, onde Deus pacientemente aguardou até que todas as pessoas pudessem ouvir a palavra e serem salvos. Mesmo assim, as pessoas recusaram. Então, nós estamos vivendo esse período de últimos dias, que começa desde a ascensão de Jesus e vai continuar até o dia de seu retorno. E nós vamos ver na Bíblia que não somente Pedro, mas Paulo, Judas também, faz menção a esses últimos dias, quando Paulo escreve lá em Timóteo, capítulo 3, versículo 2, na segunda carta, dizendo o seguinte: lembrem disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. E aí eu pergunto para vocês, os dias que nós estamos vivendo são difíceis ou não são? Tempos difíceis. Judas 18 diz assim: eles disseram a vocês, quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Então vejam, quando Pedro está dizendo aqui, irmãos, primeiro vocês precisam saber, Pedro não está aqui criando uma lista aqui de coisas que ele espera que os irmãos possam conhecer. Mas a intenção de Pedro aqui é de enfatizar a importância daquilo que ele vai ensinar. Ou seja, primeiro vocês precisam saber, o Pedro está dizendo aqui, irmãos, vocês precisam estar atentos, vocês precisam estar alerta. Então ele está aqui como que intimando os seus leitores, os irmãos, para estarem alertas e em guarda contra o erro dos escarnecedores. E ele diz assim, olha, nós estamos vivendo os últimos dias. Nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões que vão zombar de vocês. Ou seja, eles serão escarnecedores a ponto de não respeitar a palavra do Senhor, não respeitar aquilo que foi dito pelos santos profetas, aquilo que foi dito pelo próprio Cristo e aquilo que os apóstolos ensinaram e que nós estamos pregando. Ele diz assim, eles vão zombar de vocês, embora conheçam a revelação de Deus, eles conhecem a palavra do Senhor, eles conhecem o juízo de Deus. Pedro está dizendo aqui que essas pessoas, elas conhecem a palavra. Muitos deles andaram entre os cristãos, estiveram entre nós, mas embora conheçam bem as Escrituras, eles se tornaram zombadores habituais da palavra de Deus e de Deus. São escarnecedores. É claro que quando a gente fala de zombarias, irmãos, só abrindo aqui um parêntese para explicar aos irmãos que há uma diferença entre zombarias e entre, por exemplo, conversas, como que eu posso dizer aqui? Vocês vão chamar de piada, mas aquelas conversas comuns, às vezes, onde o propósito é apenas de levar o humor, o riso às pessoas, né? Então, não confundir isso com zombaria, porque zombar significa ridicularizar, gracejar, não dar importância, demerecer. Ou seja, os zombadores, eles ouvem a palavra de Deus, e embora eles já tenham um dia vivido, né, caminhado com a igreja, estado com a igreja, mas quando eles ouvem, eles demonstram o quê? Desprezo pela palavra de Deus. Sabe, a palavra entra aqui e sai no outro ouvido. Eles não têm nenhum respeito por Deus ou pelo seu Filho Jesus Cristo. Então Pedro
ele começa a falar aqui o seguinte: olha, os escarnecedores, eles são apóstatas, eles desprezam a palavra de Deus, não só por palavras, mas também por ações. Então eles não somente falam com desprezo, mas eles ignoram aquilo que está sendo dito. E depois de rejeitar, Pedro diz assim, que eles têm prazer em seguir seus desejos naturais. Ou seja, o propósito deles é o seguinte: não é de estar na igreja, não é de ouvir o evangelho com o propósito de aceitar a palavra, mas é de zombar e depois seguirem a sua vida praticando tudo aquilo que os seus desejos pecaminosos os levam a fazer. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus ele diz o seguinte: olha, uma vez perguntaram para ele, qual sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e que tudo vai acabar? Os discípulos estavam curiosos em saber quando seria os últimos tempos. E aí Jesus falou assim: tome cuidado para que ninguém engane vocês. Aí Jesus continua dizendo, ele fala assim: olha, haverá sinais, ou melhor, vão aparecer pessoas que vão dizer que eu sou o Messias, enganarão muita gente. Haverá muitos falsos profetas que também enganarão muita gente. Portanto, se vocês ouvirem dizer que o Messias está aqui ou está ali, não acredite, porque aparecerão falsos profetas e falsos mestres. E Jesus termina lá no versículo 26 de Mateus 24, dizendo assim: vejam, ele está no deserto. Aí Jesus falou, não vão lá. Ou ainda vão dizer, vejam, ele está escondido aqui. Jesus falou, não acreditem. Ou seja, não se deixem levar, não vá na mesma direção que os outros, porque alguém está dizendo que ali tem alguém que prega, porque ali tem alguém que profetiza, porque ali tem alguém que revela, porque fulano de tal. Não se deixe enganar. Seja guiado pela palavra de Deus, pela palavra, como diz Pedro aqui, que foi dita pelos santos profetas, pela palavra que foi dita pelo próprio Cristo e pelas palavras que foram ensinadas pelos apóstolos. Versículo 4. Eles vão dizer, ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Vejam bem, primeiro, Pedro está dizendo aqui, irmãos, fiquem atentos, porque os falsos mestres, eles negam arrogantemente que o dia do julgamento virá. Então eles ensinam o seguinte, pode fazer tudo o que você quiser, porque não haverá juízo. Segundo, eles repudiam a mensagem de que devem ser responsabilizados por suas palavras e ações. Eles esquecem das palavras que Jesus disse, que nós seremos julgados pelas nossas palavras e pelas nossas ações. Então eles negam isso, e eles zombam da promessa de que Jesus disse que voltaria. Eles perguntam para os cristãos e dizem, aonde está o Cristo que prometeu voltar e não veio? Onde ele está? Irmãos, em mais de 50 anos seguindo a Cristo, 41 anos de cristão batizado nas águas. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Você pergunta, por que você se afastou do Evangelho? Por que você deixou o Evangelho? Porque Jesus não vai voltar. É mentira. Queridos, fiquem atentos aos sinais. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Esses falsos mestres não tinham interesse acerca da volta de Cristo. E por isso eles ficavam questionando os cristãos. Jesus falou que vai voltar. Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você está servindo Jesus? Tinha alguns que estavam ali, que eram velhos, como Pedro, João, outros cristãos daquela época, que seguiram Jesus, viveram os dias de Jesus em seu ministério terreno.
E eles provavelmente diziam: e aí, seu Jesus já voltou? O seu Jesus vai vir ou não vem? E eles zombavam. A semelhança, sabe, de lá em Jeremias capítulo 17, versículo 15. O povo também zombou de Deus e pagou um preço muito alto, que foi o exílio. Sabe o que o povo dizia para o profeta quando Jeremias ia pregar a palavra de Deus para o povo? Eles diziam o seguinte: onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Eles eram tão ousados, a ponto de dizer assim: você não está dizendo que Deus vai trazer juízo, você não está dizendo que Deus vai pesar as mãos sobre a nação, porque a nação está desobedecendo a Deus, então cadê? Manda vir. Alguns anos atrás, nós vivemos algumas experiências aqui nesse país, de pessoas que zombaram e escracharam do Evangelho de forma absurda. Alguns dizendo que aquilo era humor, outros dizendo que aquilo era arte. Mas na verdade, eles estavam escarnecendo da palavra de Deus. Algumas associações cristãs, evangélicas, católicas, se reuniram, processaram, mas eles continuaram escarnecendo. Queridos, não precisamos ir longe. Nós estamos vendo o juízo de Deus sobre esta nação. Nós estamos vendo o juízo de Deus sobre um povo que tem brincado com a palavra de Deus, que tem zombado. Um período de juízo sobre uma nação onde muitas pessoas, se dizendo cristãos, usaram do Evangelho de Cristo como meio para enriquecimento ilícito. Que usaram do Evangelho de Cristo para cometer crimes, que usaram do Evangelho de Cristo para enganar as pessoas. E nós estamos vendo o juízo de Deus sobre esta nação. Vamos voltar à Bíblia. Naquele primeiro século, muitos cristãos chegavam para os apóstolos e diziam que estavam preocupados, porque eles estavam pregando um evangelho onde dizia que Cristo haveria de voltar, e eles estavam esperando pelo Senhor, mas nada estava acontecendo, embora a perseguição fosse intensa, os dias fossem ruins. Agora vejam bem, queridos, se naquela época os cristãos já estavam fazendo perguntas sobre o retorno de Cristo, imagine nos dias de hoje. Mas Pedro vai deixar bem claro que os falsos mestres, eles não vão muito longe, porque o juízo de Deus não tarda, ele vem na hora certa. A paciência de Deus, como disse Pedro, ela tem um limite. Deus, ele tem paciência com todos, para que todos tenham a oportunidade do arrependimento, mas o juízo vem. Pedro continua e fala assim, que eles dizem: os nossos pais morreram, tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Ou seja, esses escarnecedores, eles ignoram totalmente a palavra de Jesus. Eles tentam tirar toda a credibilidade, toda a validade que tem a palavra de Jesus. E eles vão então para a história e dizem: olha, fulano morreu, Beltrano morreu, Ciclano morreu. Morreu dizendo que Jesus ia voltar e Jesus não voltou ainda. Ou seja, desde que Cristo subiu aos céus, até agora, parece que as coisas estão tudo iguais. O mundo continua indo de mal a pior. Sim, é verdade. Olha o que a palavra está dizendo. Tempos difíceis. Mas uma coisa é certa: Jesus vai voltar. Amém, queridos? Recentemente eu estava cantando um hino, até acabei gravando um hino que dizia que muito em breve vai surgir uma notícia de um povo que desapareceu. Quem era esse povo? Um povo humilde, um povo que aqui muito sofreu, um povo que amou a Deus acima de todas as coisas, um povo que procurou viver a verdade do Evangelho, um povo que não quis e não se deixou contaminar com o mundo.
Este povo foi embora para Sião, glória a Deus. Queridos, quando Jesus voltar, muita gente vai ficar surpresa, como ficaram os contemporâneos de Noé. 120 anos Noé construindo uma arca em terra seca. Não tinha rios. Você consegue imaginar a cena? Vamos imaginar esse alto aqui do Paulista. Para quem conhecer essa região antes de ter casas, isso aqui era tudo mata, não tinha nada aqui. Aí você imagina a arca sendo construída. Alguém dizendo: Noé, você está louco, Noé? Para que você está construindo isso? E Noé dizia: Deus me falou que vai vir muita água sobre esta região. Tudo será destruído e eu estou me preparando. Aí alguém dizia: o Noé pirou de vez. Talvez alguns amigos diziam: Noé, deixa de lado um pouco essa construção aí. Vamos sair, vamos festejar, vamos beber, vamos nos embriagar. Vamos aproveitar a vida, porque a vida passa tão rápido. E Noé dizia: eu não posso, porque eu estou construindo uma arca. Deus me falou que vai chover e vai inundar a terra. Mas eles não acreditaram. E num determinado dia eles observam Noé, a sua família, todo mundo se preparando. Noé levando um monte de bicho para dentro da arca. Talvez alguns passavam, zombavam de Noé e diziam: Noé ficou louco. Talvez até algum de nós aqui, se vivesse naquela época, ia achar uma loucura o que Noé estava fazendo. Tadinho do Noé. Além de louco, ainda leva a mulher, as filhas e os genros. Aliás, os filhos e as noras, desculpe. Talvez pensando: Noé ficou louco. Mas de repente Noé fecha a arca dele. E aí começa a chover no céu. E não para mais de chover. E aquelas pessoas começam a ficar preocupadas. Queridos, eu tento imaginar a cena. Algumas pessoas talvez gritando, mas a arca estava totalmente lacrada. Não dava para ver o que estava dentro. E quem estava dentro também não estava vendo o que estava fora. E o povo começa a gritar: Noé, Noé, abre a arca aí, Noé, nós vamos morrer. Noé, tem piedade. Mas Noé não pôde ouvi-los, porque a arca já estava fechada. Tem um hino na harpa cristã que diz assim: Jesus é a minha arca onde eu posso repousar. Queridos, quando Jesus voltar, muitos daqueles que escarnecem, que zombam, que desacreditam, muitos daqueles que estão dizendo que ele não vai voltar, ficarão espantados e surpresos, mas será tarde demais para entrar na arca da salvação que é Jesus. Vejam bem, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, Paulo diz assim que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam, se arrependam. E aí a palavra do Senhor diz: se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês ficarão sabendo, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Apocalipse 16, 15, escute, eu venho como um ladrão. Feliz, bem-aventurado aquele que vigia e toma conta de suas vestes, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Jesus está voltando, igreja. Vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo, escutem isso, Jesus está voltando. Jesus disse que nós devemos observar os sinais dos tempos, porque Deus está trabalhando, Deus está agindo. O trabalho de Deus é dirigir a história do mundo em direção ao dia glorioso da volta de Cristo. Tudo que está acontecendo, as crises econômicas,
crises sanitárias, os problemas que afetam o mundo, as guerras entre as nações. Tudo o que está acontecendo são sinais que evidenciam a volta de Cristo. Jesus, ele apresentou aos seus discípulos alguns desses sinais. Mateus 24:14, a proclamação do evangelho a todas as nações. Olha o que diz a palavra: o evangelho do reino será anunciado no mundo inteiro, como testemunha para toda a humanidade, então virá o fim. E hoje, mais que nunca, nós temos esta garantia de que o evangelho está alcançando o mundo. Nós estamos pregando aqui a palavra do Senhor, e de repente esta palavra que está sendo gravada, que está sendo levada para outras pessoas, elas podem alcançar gente lá do outro lado do mundo. Eu estava um dia fazendo um levantamento, de estatística do site independenciacomcristo.com. Queridos, mais de 140 nações, ou seja, pessoas que moram em 140 nações ou mais diferentes, já acessaram alguma vez o site da igreja. Aí você fala assim: uau, isso é bom. Sim, porque pessoas que estão do outro lado do mundo estão tendo acesso à palavra de Deus. Agora eu estou falando de uma igrejinha pequenina no Parque dos Camargos. Agora você já imaginou todas as igrejas de Cristo que estão no mesmo momento, no mesmo tempo, anunciando a palavra de Deus aqui no Brasil e em outras nações? Quantos povos estão sendo alcançados? E aí eu te pergunto, está chegando o dia ou não está? Vamos continuar. Jesus diz em Marcos 13:22, falsos cristos e falsos profetas. Jesus fala assim: porque aparecerão falsos profetas, falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas ondas de curandeirismos que há dentro de algumas denominações, onde muitas vezes essas curas nada mais são do que estratégias, ou seja, são mecanismos usados por eles. Jesus falou que milagres e maravilhas para enganar os outros. Não é verdadeiro. Pessoas que contratam outros para dizer que estão doentes e que revelam durante as reuniões: tem fulano aqui, assim, tem, vem aqui, aí ora e diz que a pessoa está curada, para enganar os cristãos. Jesus falou assim: eles vão fazer milagres. Você vai olhar e vai ficar impressionado, e vai dizer: uau, como isso aconteceu. Mas o propósito é um só: enganar as pessoas. Não se deixe enganar. Você não tem que ser guiado por reuniões de curandelismo, de milagres, etc. Você tem que ser guiado pela palavra de Deus. Você tem que crer na palavra de Deus e não se deixar levar por essas coisas. Um período crescente de maldade. Segundo Tessalonicenses 2:7. Olha o que Paulo diz: a misteriosa maldade já está agindo. Ou seja, em outra versão diz que o espírito do anticristo já está agindo. Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isto aconteça. Ou seja, quando a igreja de Cristo for arrebatada, for removida da terra, o mundo se tornará um caos. 1 João 2:8. Porque o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. A escuridão está passando e já está brilhando a luz. Glória a Deus. Queridos, nós temos alguns minutos ainda. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 7, onde agora sim, com mais ênfase até, Pedro, ele apresenta aqui esta verdade reveladora de como se dará este grandioso dia. Ele fala assim: estes zombadores,
esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra, que agora existem, estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Olha só, Pedro, ele responde aqui a estes zombadores que se esquecem deliberadamente de dois fatos importantes. O primeiro foi o dilúvio. Porque Pedro está falando aqui, como eu disse anteriormente, para um público de pessoas que conheciam a palavra, que já tinham andado entre eles, portanto, conheciam a verdade, mas que agora estavam zombando dela. Então Pedro diz aqui, olha, eles estão se esquecendo deliberadamente daquilo que foi dito. Sabe, irmãos, é muito triste quando você vê alguém que conheceu o Evangelho e que viveu grandes experiências com Deus na igreja se desviando. É triste. Sabe, quando você vê, às vezes, uma pessoa que foi liberta de alguma situação de vício, de maldade, e essa pessoa passa por uma transformação, por um milagre na sua vida, e depois simplesmente ignora a palavra de Deus e a esquece de propósito. Porque a verdade é que essas pessoas sabem, eles sabem o que está escrito na palavra, mas eles ignoram a palavra e se voltam para a vida antiga. Pedro está dizendo aqui, eles se esquecem de propósito, porque eles sabem. Queridos, se tem uma coisa que nós não podemos fugir, é da verdade, é da palavra de Deus. A gente pode, sabe, eu posso chegar aqui e dizer para vocês assim, olha, eu estou bem, mas só eu vou saber a verdade acerca de mim, se eu estou ou não estou bem. Você pode perguntar para alguém se a pessoa está bem, como você está, como aquela mulher que o servo do profeta chegou para ela e perguntou, está tudo bem? E ela falou, não, está tudo bem, estava bem coisa nenhuma. Porque ninguém pode fugir da verdade. Mas eles fazem isso de propósito. Eles criam uma máscara, sabe? Para dizer, uma máscara de mentira, para dizer que estão bem, quando na verdade eles sabem que o juízo virá. Aí Pedro lembra da criação. Ele fala, Deus deu uma ordem, os céus e a terra foram criados. A terra surge da própria água. Qualquer um de nós aqui com acesso à internet, você pode pesquisar aí no canal, no YouTube ou qualquer outro site, e você vai ver esta confirmação do que Pedro está dizendo. A ciência, irmãos, está tentando até hoje descobrir como que tudo isso veio aparecer do nada. Há muitas teorias, muitas suposições. Eu estava recentemente lendo, ou melhor, assistindo um canal de vídeos. Eu gosto muito desses canais de arqueologia, né, que estudam fatos históricos, onde a reportagem dizia o seguinte: descobriram recentemente num país carruagens de mais de 14 milhões de anos, que segundo eles não havia humanos na terra ainda, e como que essas carruagens estavam lá? Há tanto mistério sobre a humanidade, há tanto mistério sobre a terra, sobre o universo, que a ciência não consegue responder. Eles estão buscando pela resposta, mas ainda não tem, por isso que se chama teoria. Teoria é uma suposição daquilo que pode ser ou não a verdade. E Pedro está dizendo aqui, o mesmo Deus que deu ordem para que do nada as coisas surgissem, os céus, o universo, a terra, a água, o homem, esse Deus também, ele tem ou não tem poder para destruir aquilo que ele mesmo criou? Ele pode fazer. Ele diz, Deus que fez o mundo tem o poder para destruí-lo. Ou seja, o Deus que sustenta a criação. Sabe, irmãos, eu fico imaginando, recentemente eu estava também assistindo um outro documentário
sobre quem é você no universo. A gente parece grande aqui, né? Às vezes você olha para uma pessoa com 1,90 m de altura, para mim que sou baixinho, aí você fala assim, uau, o cara é grande. Esse cara com 1,90 m de altura é menos do que um grão de areia diante do universo. Não é nada. Nós não somos nada. Se você começar a observar, a gente acha a Terra grande. Você já parou para imaginar o tamanho do Sol? Da estrela que traz luz a esse país, a esse planeta Terra? Agora você já imaginou que o Sol é uma das menores estrelas da nossa galáxia? Gente, quem somos nós? O salmista fala assim, quem é o homem para que Deus se lembre dele? Contudo, Deus o fez um pouco menor, pouquinha coisa menor do que os anjos, mas nos coroou de honra, de glória, de majestade. Nós não somos nada se não fosse pela mão de Deus. E Pedro está dizendo aqui, olha, esse mesmo Deus que criou tudo, Ele tem poder para destruir. Então ele fala assim, que os céus e a terra que agora existem, estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Por que você acha que as agências espaciais, tanto na América, na Europa, na Ásia, estão tão preocupadas em encontrar outros planetas que possam serem colonizados pela raça humana? Por que você acha que há tanta preocupação? Recentemente, a NASA chegou a vir a público numa entrevista para falar sobre a existência de objetos voadores não identificados. Por que você acha que tudo isso está acontecendo? Porque muitos que detêm o conhecimento, a ciência, eles sabem que esse mundo, ele está à beira da destruição. E Pedro, há 2000 anos atrás, disse isso. Eles estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, para o dia do julgamento, da destruição daqueles que não querem saber de Deus. Queridos, eu vou terminar esta aula por aqui. O dia do julgamento, ou o dia do Senhor, não se limita a uma transformação da forma atual da criação de Deus, mas esse dia vai purificar a terra, removendo todos os iníquos que habitam nela. Porém, vejam bem, eu termino a aula com esta palavra. Deus mostra a sua paciência. Mas quando a sua paciência, a sua clemência terminar, e Deus pronunciar o seu veredito sobre os escarnecedores, não haverá misericórdia. O dia é hoje. Se você ouvir a palavra do Senhor, em teu coração crer, aceite a palavra do Senhor e viva uma vida que agrade a Deus, porque o dia do Senhor se aproxima.